Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meninos e meninas, hoje nós vamos tratar da nossa singularidade. Eu sou o maior milagre da natureza. Vamos comentar o quarto pergaminho do livro O Maior Vendedor do Mundo, que é o livro que nós estamos estudando. Então aqui ele fala: desde o começo dos tempos, jamais houve outro com minha mente, meu coração, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu cabelo, minha boca. Ninguém que me antecedeu, ninguém que ainda vive, ninguém que virá pode andar, falar e pensar exatamente como eu. Sou uma criatura singular. Pode até ter parecido, mas nunca houve lá atrás e nem nunca haverá alguém como eu, alguém como você. Olha como que isso é importante. Você já parou para pensar nisso? Nunca mais haverá alguém como você. Nunca lá atrás houve alguém como você. Você é único, você é única. De você só existe um, você. Vamos aqui dar andamento. Ninguém é capaz de reproduzir minha pincelada. Ninguém é capaz de repetir as marcas de meu cinzel. Ninguém é capaz de reproduzir minha caligrafia. De hoje em diante, aproveitarei esta diferença, pois é uma garantia a ser inteiramente incentivada. Então, você já percebeu que você é diferente das outras pessoas? Que você não é igual fulano nem ciclano? O que nós temos que fazer? A orientação dele aqui, ó, observar nossas diferenças e aproveitar as nossas diferenças. Por quê? Nesse aproveitamento das diferenças, cada um é diferente um do outro. E nas situações, nas pessoas que nós vamos encontrando, nós vamos encaixar essa diferença um no outro. Às vezes o que eu tenho, uma coisa que eu tenho a mais, né? Eu posso oferecer a você e você a mim, a gente faz essa troca. E é assim que funciona e é assim que ambos acabam crescendo. Basta para mim de vãs tentativas ou imitações dos outros. Em vez disso, colocarei minha singularidade à mostra. Começarei agora a acentuar a diferença e a ocultar as similaridades. Então, ele fala aqui, ó, para a gente não se entregar a imitações. A gente repetir uma atitude que determinada pessoa fez e deu certo é uma coisa, mas nós vamos trazer aquilo adaptando a nossa realidade. A gente não vai procurar imitar aquela pessoa exatamente. Se a gente for tentar fazer isso, nós mesmos vamos perceber que não está dando certo. O que nós temos que fazer? Aproveitar aquilo que deu certo para outra pessoa, trazer para a nossa vida, mas de forma adaptada. Então, não adianta querer copiar certinho a mesma coisa, porque não vai sair igual. Pior, vai ficar mais feio ainda quando os outros perceber que nós estamos tentando imitar alguém. Por quê? Quem que vale mais? Ué, o original vale mais que a cópia, não é verdade? Então, sou raro e há valor em toda raridade. Portanto, sou valioso. Prestou atenção nisso aqui? Você é raro. Procura observar suas qualidades. Você é raro no que você faz. Você é raro no que você faz. Busque suas qualidades. E não esconda seus defeitos também não. Os defeitos a gente precisa procurar saber e procurar ajustar aquilo que a gente percebe que precisa de ajuste em nós. Não é colocar embaixo do tapete que vai funcionar. Mas aquilo que a gente é diferente,
aquilo que a gente, puxa, consegue fazer legal, a gente precisa potencializar isso. Porque aquilo que é raro é mais valioso. Percebe alguma coisa que você faz bem. Percebe alguma coisa que alguém diz que você faz bem. Nisso daí, você é raro. Eu aposto que tem alguma coisa que alguém já falou alguma vez, em algum tempo, que você é bom naquilo. E que você sente que é bom naquilo. E que você gosta de fazer aquilo. Então, essa pode ser uma pontinha da sua diferença. E aqui pode morar muito valor. Agora, independente do que fazemos ou não, por nós já termos nascido, por sermos filhos de Deus, nós já possuímos um valor intrínseco de ser humano. E isso também precisa ser olhado, notado e assinalado em nós. Em nós. As minhas técnicas, minha mente, meu coração, meu corpo estagnarão, degenerarão e morrerão se não forem colocados em uso. Então, minhas técnicas, minha mente e meu coração e meu corpo. Se a gente não colocar em uso aquilo que a gente tem, aquilo que nós temos, isso vai acabar definhando, vai estagnar, vai degenerar e vai morrer se não colocarmos em uso o que você tem que não está colocando em uso, pois saiba, vai perder. Se tem e não está colocando em uso, vai perder. Vai estagnar, degenerar e morrer. Portanto, vamos analisar aquilo que nós temos. Analise na sua mente o que você tem de bom aí dentro, no seu coração, no seu corpo. E todas as técnicas que você já aprendeu. Ajuntando tudo isso daqui, tecnicamente, coração, corpo, só isso daqui já faz você diferente de todo mundo. Já me faz diferente de todo mundo. Mas a gente precisa usar e potencializar aquilo que a gente tem. Tem potencial ilimitado. Temos potencial, nós temos. Agora a gente precisa procurar botar em prática. Não estou nesta terra por acaso. Estou para um propósito e esse propósito é transformar-me numa montanha e não me encolher ao tamanho de um grão de areia. Isso aqui me chama a atenção, E não me encolher ao tamanho de um grão de areia. Então, o que na minha vida eu tenho me encolhido? E se eu me encolher, o que vai acontecer? Estagnação, degeneração e morte. Não estou nesta terra por acaso, estou para um propósito. Um propósito. Eu acredito firmemente que Deus tem alguma coisa para cada um de nós. Só que às vezes a busca desse propósito, nossa, um propósito. Meu propósito é ser igual ao Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá. Às vezes não. Às vezes, o nosso propósito é aquilo que a gente faz bem, gosta de fazer, faz bem feito. O propósito de cada um de nós, ele é diferente. Então, o meu pode ser de uma maneira, o seu pode ser de outra maneira. Então, o propósito não significa que eu vou ser, nossa, muito, muito, muito famoso. Não significa que é isso, que eu tenho que buscar a fama. Não é nesse sentido que eu tenho que buscar a riqueza, mas é aquilo que dá sentido na nossa vida.
o que dá sentido, aquilo que a gente faz e acha muito bom fazer, aquilo que a gente faz e a gente gosta de ver o resultado, o nosso propósito tá nesse rumo. O propósito é um rumo na qual a gente se coloca e busca fazer o melhor que a gente consegue fazer. É nessa forma de realização que a gente trabalha e vê, puxa vida, olha que bonito que ficou o meu trabalho. Eu quero procurar fazer melhor da próxima vez. O nosso propósito está alinhado com esse tipo de pensamento. Aumentarei meu conhecimento da humanidade, o meu próprio e das mercadorias que vendo. Assim minhas vendas se multiplicarão. Praticarei e melhorarei e aperfeiçoarei meu vocabulário. Olha, a gente buscar o conhecimento, a gente precisa buscar sim, tá sempre em estudo, tá sempre buscando aprender, né, sobre a humanidade, aprender sobre o ser humano. Como é que o ser humano funciona? Principalmente quem vai lidar com vendas, a gente precisa procurar saber como é que o ser humano funciona. O ser humano singular, o ser humano em sociedade. Como é que foi a história lá atrás? Às vezes a gente não dá valor na história lá atrás, às vezes a gente não dá valor naqueles que nos antecederam, mas só que aqueles que nos antecederam construíram todos os pilares para que a gente estivesse aqui hoje. Então, imagine naqueles tempos atrás, onde não tinha recurso, não tinha tecnologia, que força que esse povo teve. Esse povo merece muito o nosso valor. E a gente precisa procurar estudar como é que foi lá atrás, porque isso vai ajudar a gente a compreender como é que o ser humano age, como é que eu ajo e procurar, eu vou conseguir entrar numa linha melhor de entendimento, raciocínio e comportamento com o ser humano para aquilo que eu quero fazer na vida. Se eu quero ser vendedor, se eu quero ser contador, professor, não importa. O que eu aprender do ser humano, o que eu aprender sobre mim mesmo, vai me ajudar em qualquer profissão que eu tiver, em qualquer propósito que eu tiver, em qualquer rumo que eu tiver. Vamos lá. O vocabulário. Ele já falou nos tempos atrás aí, que a gente viu, né? Sobre o nosso vocabulário. Nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente diz. Às vezes a gente diz vários palavrões e nem está percebendo. Às vezes a gente diz muitas coisas que a gente não percebe. Mas se a gente começar a prestar atenção, às vezes você vai perceber um monte de murmuração, um monte de julgamento. E isso não só dos outros, sobre nós também. Né? E às vezes a gente não precisa nem assim abrir a boca para estar executando um vocabulário, porque aquilo está correndo aqui. Ó. A maquininha de falar está aqui na nossa cabeça falando. E aqui na nossa cabeça nós também precisamos prestar atenção. Principalmente aqui, porque o que sai daqui vem para cá. E o que vem para cá assina um compromisso. Então a gente precisa prestar atenção no nosso vocabulário e procurar melhorar. Não é uma coisa impossível. Mais uma aguinha. Também procurarei constantemente melhorar meus modos e virtudes. Isso daqui é importante demais, o modo de ser, o jeito de ser e as virtudes. Hoje em dia, a gente quase não ouve falar sobre virtudes, mas a gente ainda vai conversar bastante sobre isso nesse canal. Por quê? Porque o desconhecimento das virtudes e a falta de prática e treinamento nas virtudes nos trazem muitos problemas. Então, quando a gente começa a treinar as virtudes, muitos problemas nós deixamos de criar e muitos problemas nós passamos a resolver. Muita coisa que nós já criamos para nós mesmos foi por desconhecer a prática das virtudes. Mas nesse canal nós vamos falar sobre isso.
Concentrarei minha energia no desafio do momento e minhas ações me ajudarão a esquecer tudo o mais. Isso aqui é estar presente para o momento. Estar presente para o que nós estamos falando. Estar presente para o que nós estamos fazendo. Não estar só de corpo presente. É preciso estar com a alma presente também, né? É assim que as coisas tendem a funcionar. Quando nós estamos só de corpo presente, o negócio tende a debandar. Então, aqui ele fala uma coisa que pode até parecer esquisita, mas quer ver, ó? Não pensarei em minha família quando estiver na feira. Nossa, parece que está até desfazendo da família, né? Mas não é isso, não. Isso viria a obscurecer meus pensamentos. Nossa, agora eu tive certeza que está desfazendo da família. Não, não é isso. Calma. Isso aqui ele quer dizer o seguinte, ó. Da mesma maneira, os problemas da feira, na feira serão deixados. O que ele está falando aqui? Que não vai misturar as coisas, né? Trazer problema de casa para o trabalho e problema do trabalho para a feira. Mas vamos prestar atenção num ponto aqui. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele fala que ele vai estar presente. Onde o corpo dele estiver, a mente dele lá estará presente também trabalhando. Se ele está presente com a família dele lá, dando o melhor que ele tem e vendo os resultados, colhendo os resultados, vendo a esposa, o marido feliz, o filho feliz, tudo em ordem, ele deu tudo que ele podia ali na família dele, conseguiu organizar da melhor forma possível. Hora que ele for para o trabalho, o que vai acontecer? Ele não vai ficar linkando lá que ele deixou de fazer tal coisa na família dele, porque ele sabe que ele fez tudo que era possível. Ele ou ela, eu ou você, para poder estar no trabalho inteiro. A palavra é essa, estar inteiro onde o nosso corpo estiver. Nós precisamos estar inteiro. Então, da mesma forma, quando ele estiver na família, ele não vai estar ligado no trabalho. E quando estiver no trabalho, porque no trabalho ele deu o melhor que ele podia para poder estar bem com a família. E na família ele deu o melhor que ele podia para poder estar bem no trabalho. Tanto é que existe aquela hierarquia, né? Deus, a família, o cônjuge e os filhos, depois o trabalho. A gente coloca Deus em primeiro lugar, ora a Deus, né? Por todas essas coisas. Depois a gente presta atenção no nosso cônjuge, depois atenção aos nossos filhos e depois atenção ao trabalho. Se eu estou no trabalho e eu sei que eu já cuidei do meu filho, que eu já cuidei do meu cônjuge, que eu já cuidei do meu encontro com Deus, eu estou lá no meu trabalho, apesar de tá cheio de problema, mas eu estou lá no meu trabalho mais presente e mais feliz com aquilo lá. Não vou ficar entrando num campo no outro. Então é nesse sentido. Ele não está falando que ele vai desfazer da família ou que vai desfazer do trabalho. É porque, por ter estado presente, já cuidou dos dois na hierarquia. Cuidou da família primeiro, depois ele foi cuidar do trabalho. Nossa, hoje estou com sede. Seguindo aqui. Vamos lá. E aqui ele fala uma coisa super importante. Deixa eu ver. Percebo finalmente que todos os meus problemas, desânimos e agitações são, em verdade, grandes oportunidades disfarçadas. Então, a gente precisa olhar para os nossos problemas, desânimo e agitação como grandes oportunidades. Porque esses desafios, eles fazem com que a gente, ao trabalhar neles, a gente crie uma musculatura. E criando essa musculatura, nós vamos ficar mais fortes para poder dar conta de mais coisa. Então, um problema, a gente não pode ter medo do problema. Algum desânimo, alguma agitação,
Na verdade, se a gente enfrentar, nós vamos estar criando mais musculatura, a gente vai estar se desenvolvendo melhor. E esse desenvolvimento, ele tem lá suas vantagens. Todo desenvolvimento tem suas vantagens. Quanto mais apto, quanto mais habilidade, a resolução, o trato desses problemas vão nos dar habilidades para a gente lidar com a vida. E quanto mais habilidade uma pessoa tem, mais preparada ela está para ir assumindo posições de níveis mais elevados. E depois que ela assume essas posições de níveis mais elevados, ela não vai ter tanta dor de cabeça, vamos dizer assim. Ela vai já saber lidar com as situações. Por quê? Porque ela sabe que quando aparece um problema, ela já está apta a procurar resolver aquele problema. E da solução daquele problema, ela vai ter um bom resultado para a vida dela e para quem estiver em volta. Fui concebido em amor e trazido à luz com um propósito. Isso aqui, ó, é muito importante da gente prestar atenção. Fui concebido em amor. Aqui ele está falando, quem que nos concebeu em amor? Deus nos concebeu em amor. Então, o amor nos criou. Deus é amor, então o amor nos criou. Fomos criados pelo amor em amor. E olha isso aqui. E trazido à luz com um propósito. Então, Deus em amor, por amor, nos criou. Nós viemos de Deus, nós viemos do amor. Olha que bonito. E se Deus nos fez, né, por amor, em amor, que é amor, Ele colocou em nós um propósito, alguma coisa para a gente fazer, alguma coisa para a gente deixar uma marca, alguma coisa. A gente não veio aqui à toa, a gente veio aqui para fazer alguma coisa. Deus não ia colocar a gente aqui à toa. Pronto. Cada um tem um propósito, tem um rumo a se tomar na vida. Sou uma pessoa singular. Então, percebe, para de ficar olhando assim e se achar que é apenas um na multidão igual, porque não é. Não é. A realidade é que cada um de nós é singular e nós precisamos aproveitar esse fato de ser singular, nós precisamos aproveitar essa unicidade, eu não sei nem se é assim que fala, o fato de sermos únicos, precisamos aproveitar. Cada pessoa é um ser individual, por isso que cada um tem o seu valor, tem a sua importância. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, considere inscrever-se para mais conteúdos. Se você conhece alguém que seria legal que ouvisse essa palavra, por favor, envie para essa pessoa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fica com Deus, então até o próximo pergaminho. E a gente vai se vendo. Um abração. E se você quiser compartilhar, aliás, comentar alguma coisa, por favor, comente que eu te respondo. Se tiver com alguma dúvida, também. Um abração e até mais.